Olá, bem-vindos à aula de Matemática 5. Essa é a aula 14, onde nós vamos ver posições relativas entre duas circunferências. Então, vocês viram na aula passada, né, que as posições relativas entre uma circunferência e uma reta, ele dependia de cada caso, que estava relacionado com o raio da circunferência e a distância entre o centro da circunferência e a reta. E aqui não é diferente. A relação, né, entre duas circunferências no mesmo plano, ele vai depender, no caso, dos raios das duas circunferências e a distância entre os centros dessas circunferências. Então, vamos considerar aqui duas circunferências lambda1 e lambda2, né, cujos centros é C1 e C2 e os raios R1 e R2, respectivamente. Né? Então, dizemos que lambda1 e lambda2 eles são exteriores caso a distância entre o centro de lambda1 e lambda2 for maior do que a soma dos raios de lambda1 e lambda2, tá bom? Então, está aqui a figura ilustrando lambda1 de centro C1 e raio R1 e lambda2 de centro C2 e raio R2. Então, vejam que a distância desses dois centros aqui é maior do que a soma dos raios, né? Na verdade, tem ainda esse espaço aqui que excede, né, a soma dos raios. Então, observem aqui que nesse caso, eles não têm ponto em comum, né? As duas circunferências, tá? E os centros delas, o centro de uma não está na região interna da outra, né? Agora é o caso onde as circunferências são tangentes exteriormente, tá? Ou seja, elas vão ter um ponto em comum. E nesse caso aqui também, os centros, né, das circunferências, né, ou seja, o centro de uma não pertence à região interna da outra circunferência, né? E esse caso aqui só acontece quando a distância entre os centros das circunferências é igual à soma dos raios, tá? Então, vejam aqui, né? A distância de C1 e C2 vai ser igual à soma de R1 com R2, tá? Então, são tangentes exteriormente. E esse aqui é o caso em que lambda1 e lambda2 elas são secantes, tá? E isso aqui acontece quando a distância entre os centros das circunferências está entre a soma dos raios das circunferências e o módulo da diferença dos raios, tá bom? Então, nesse caso aqui, as duas circunferências elas vão ter dois pontos em comum e parte dos pontos de uma circunferência pertence ao interior da outra circunferência, né? Tá? Então tá aqui então o exemplo, né? Isso daqui a gente pode provar, né? Essa relação aqui, como mostra no desenho, que por exemplo temos esse ponto aqui P, né? Que P ele é uma das interseções, né? Das duas circunferências. Então veja que C1, C2 e P formam um triângulo, né? Então, por conta dessa relação, né, dos triângulos, onde cada um dos lados dos triângulos está entre a diferença dos outros dois lados e a soma desses outros dois lados, né? Então, dessa relação aqui é que a gente consegue provar, então, né, que a distância entre os centros está entre a soma dos raios e o módulo da diferença dos raios. E agora é o caso aonde elas são tangentes interiormente, né? Então vejam que nesse caso aqui eles têm um ponto em comum, sendo que os pontos de uma circunferência pertencem à região interna da outra circunferência. Especificamente, né? A circunferência de raio menor, todos os pontos dela pertencem à região interna da circunferência de raio maior, com exceção do ponto de tangência, né? Eles vão ter um ponto em comum, né? Então, com exceção desse ponto, todos os outros pontos
da circunferência de raio menor está contida na região interna da outra, né? Aí, então, observa aqui que nesse caso, o raio, né, de lambda 2 é menor do que o raio de lambda 1. Tá? Então, a distância entre os centros, né, C1 e C2 é igual ao módulo da diferença entre os raios R1 e R2. E agora vejamos o caso aqui em que uma circunferência ela é interior à outra, né? Então veja que aqui eu estou considerando que o R2 é menor do que o R1, tá bom? E a distância entre os centros das circunferências é menor do que o módulo da diferença entre os raios, tá? Então vejam aqui no desenho, né, que o lambda 2, que tem um raio menor, né, ela está, todos os pontos dela pertencem ao interior, né, à região interior de lambda 1, tá bom? Eles não têm ponto de intersecção, nada disso, tá bom? Então nesse caso dizemos que lambda 2 é interior a lambda 1. E aqui temos um caso particular onde uma circunferência ela é interior à outra, né? Que nesse caso aqui elas são concêntricas, ou seja, o centro delas são coincidentes. Então quer dizer que a distância entre os centros será igual a zero, tá? E no caso de dizer que é igual a zero é menor do que a diferença entre os raios, né? Então circunferências concêntricas, aonde uma delas tem um raio menor do que a outra, também é um caso aonde uma circunferência é interior à outra. Por fim, temos aqui a relação, né, onde as circunferências são coincidentes, e isso só acontece quando as circunferências são concêntricas, ou seja, os centros são iguais, então quer dizer que a distância entre eles vai ser igual a zero, e elas possuem o mesmo raio, tá bom? Então, com isso, elas vão compartilhar, né, o mesmo conjunto de pontos. Exemplo 1, descrever as posições relativas, né, entre as circunferências lambda 1 e lambda 2 nos seguintes casos. E aí temos o caso aqui da letra A, onde lambda 1 tem a equação reduzida, né? O quadrado de x menos 8 somado com o quadrado de y menos 1 igual a 16. E o lambda 2 é o x ao quadrado mais o quadrado da soma, né, entre y e 5, que é igual a 4. Então, o primeiro passo é identificar quem é o centro e o raio dessas circunferências. Tá? Então, como elas estão na forma reduzida, né? Então, temos que em lambda 1, o centro é 8 e 1 e o raio é 4. Né? Nós já vimos em outros vídeos como encontrar o centro e o raio de circunferência que está representada por uma equação na forma reduzida e por uma equação na forma geral. Tá bom? Então, não vou revisar isso aqui não. Se você não se lembra, eu sugiro que vocês então assistam esse vídeo. E em lambda 2, o centro vai ser 0 e menos 5 e o raio é 2. Tá bom? Então, o primeiro passo é identificar a distância entre os centros das circunferências, que eu calculei aqui, que é a distância entre dois pontos, né, que nós também já vimos, e isso é igual a 10. E eu vou comparar essa distância com a soma dos raios, tá? Então, o raio foi 6. A soma, né, dos raios é 6. Então, observa que a distância entre os centros já é maior do que o raio. Então, não preciso verificar a diferença, tá? Então, como isso já acontece, aí fica mais fácil, né? E aí a gente identifica, então, que lambda 1 e lambda 2 são circunferências exteriores, né? E aí aqui está a representação. Eu só iria comparar a distância dos centros com o módulo da diferença caso isso aqui não aconteça, tá bom? Ou seja, a distância dos centros não for maior do que a soma dos raios, aí eu vou comparar com o módulo da diferença dos raios, tá bom? Então, o primeiro passo é verificar se essas circunferências são exteriores, tá bom? Então, aqui já foi comprovado, então acabou o cálculo. Letra B, agora lambda 1 é representado também por uma equação na forma reduzida, né? Que vai ser o quadrado da diferença entre x e 3
somado com o quadrado da diferença de y e 2, que é igual a 4. E lambda 2 vai ser o quadrado de x somado com o quadrado da soma de y e 2, né? Isso daqui é igual a 9. Então, como eu disse, primeiro vamos identificar o centro e o raio de cada uma. Então, em lambda 1, o centro é 3 e 2 e o raio é 2. E em lambda 2, o centro é 0 e menos 2 e o raio é 3. Então, vamos comparar então primeiro aqui, né, a distância entre os centros e a soma, né, dos raios. E aí nós estamos vendo, né, que a distância entre os centros e a soma dos raios são iguais, né? Então, com isso, podemos concluir que as circunferências elas são tangentes exteriormente, né? Tá? Então, a distância dos centros é igual à soma dos raios, tá? Então, elas vão ter só um ponto em comum e os pontos de uma circunferência está na região externa da outra circunferência, tá? Então, está aqui a representação, né, gráfica das circunferências. Letra C, lambda 1 está representada aqui por sua equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y menos 32 igual a 0. E o lambda 2 está representado por sua equação na forma reduzida, né? Então, é o quadrado da diferença entre x e 4, somado com o quadrado da diferença entre y e 1, que é igual a 1. Tá? Então, já determinando, né, o centro e o raio das duas circunferências, né? Então, lambda 1 tem centro em 0 e menos 2 e raio igual a 6. E lambda 2 tem centro em 4 e 1 e raio igual a 1, né? Então, está aqui, a distância entre os centros é igual a 5 e a soma dos raios é igual a 7. Então, veja que a distância entre os centros é menor do que a soma dos raios. Então, agora é importante a gente então verificar quanto né, qual é o valor do módulo da diferença entre os raios, para verificar se a distância entre os centros é menor do que esse módulo da diferença, se está entre a soma e o módulo da diferença dos raios, ou se ela é igual ao módulo da diferença dos raios, tá bom? Nesse caso aqui nós verificamos, né, que a distância entre o centro e o módulo da diferença dos raios são iguais, né? Então, por essa razão, quer dizer que as duas circunferências, né, elas são tangentes, sendo que uma é tangente interior à outra, né? Então, nesse caso aqui, lambda 2, como tem um raio menor, né, ela vai estar tangenciando o lambda 1 interiormente, né? E aí aqui a gente está vendo a representação gráfica, né, onde temos aqui o ponto de tangência. Por fim, né, ainda no exemplo 1, letra D. Então, lambda 1 está representado também pela equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 7 igual a 0. E lambda 2 representado por uma equação reduzida, né? Quadrado da diferença entre x e 3 somado com o quadrado da diferença entre y e 5 igual a 36. Então, localizando o centro e o raio, né, determinando aqui. Então, lambda 1 tem centro em 0 e 4 e raio 3. Lambda 2 tem centro em 3 e 5 e raio 6, né? Então, temos o seguinte, a distância entre os centros é igual a raiz quadrada de 10. E a soma dos raios é igual a 9. Aí, claro, a raiz quadrada de 10 ele é menor do que 9, tá? Se vocês quiserem, né, como um está dentro da raiz quadrada, para você verificar, né, se realmente a raiz quadrada de 10 é menor do que 9, é só você elevar cada um dos membros ao quadrado, tá? Então, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Como disse, ele é menor do que 9 ao quadrado, né? Tá? Que aí eu tenho que 10 é menor do que 81, tá? Então, por essa razão é que eu posso dizer, né, que a raiz quadrada de 10 é menor do que 9. Então, eu vou verificar
quem é o módulo da diferença dos raios, né? E aí eu vejo que é 3. E aí fazendo nessa mesma forma que foi feita aqui, né? Onde você também vê, né, que nesse caso aqui a raiz quadrada de 10 ao quadrado, ele vai ser maior do que 3 ao quadrado, né? Que implica dizer então que 10 ele é maior do que 9, tá bom? Então por isso a gente vê que a distância entre os centros ele vai estar entre o módulo da diferença e a soma dos raios. Aqui, né? Então, por essa razão, né, como a gente verifica isso aqui, então quer dizer que lambda1 e lambda2 eles são secantes, tá? Ou seja, ele tem dois pontos comuns, tá? Então quer dizer que em lambda1, né, nesse caso aqui, parte dos pontos dele é exterior a lambda2 e parte dos pontos é interior a lambda2. E o mesmo vale para lambda2, né? Veja que, embora lambda1 tenha um raio menor, né? Mas parte dos pontos de lambda1 é interior a lambda... Desculpa. Parte dos pontos de lambda2 é interior a lambda1 e parte dos pontos de lambda2 é exterior a lambda1. E eles têm dois pontos de interseção. E agora o exemplo 2, né? E o último. Obtenha as equações das circunferências que têm centro na origem, 0, 0, e que tangenciam a circunferência lambda de centro C representada aqui embaixo. Tá? Então está aqui a circunferência lambda, o centro C já foi dado as coordenadas, né? Que é 8 e 6, né? E nós conhecemos aqui um ponto da circunferência que tem coordenadas 8 e 2. Tá? Então, as informações que foram apresentadas aqui na figura permitem então a gente identificar o centro e raio dessa circunferência lambda, né? Então, o centro C, que é 8 e 6, e o raio é igual a 4, sendo que aqui eu encontrei o seguinte, né? Como o ponto que foi dado da circunferência tem a mesma abscissa que o centro, então quer dizer que o raio, né? O raio, ele vai ser simplesmente essa distância aqui, que nada mais é do que a diferença entre as ordenadas, né? Então, 6 menos 2 dá 4. Então, foi dessa forma que eu achei o raio da circunferência. Então, vamos definir uma estratégia então, para encontrar as equações de todas as circunferências que têm centro na origem e que são tangentes a essa circunferência lambda, tá? Então, as circunferências que têm centro na origem e um raio que eu chamei de R0, ele vai ter equações nessa forma aí, né? O quadrado de x somado com o quadrado de y, ele vai ser igual ao quadrado do número R0, né? E para que as circunferências, né, também sejam tangentes à circunferência lambda, ele tem que obedecer uma das duas condições de tangência, né? Que ou elas têm que ser tangentes exteriormente, e no caso de serem tangentes exteriormente, quer dizer que a soma dos raios, né, das duas circunferências tem que ser igual à distância entre o centro C da circunferência lambda e a origem, que vai ser o centro da circunferência que eu estou procurando, tá bom? Ou que, no caso, uma é tangente interiormente à outra. Então, quer dizer que a distância entre os centros das duas circunferências tem que ser igual ao módulo da diferença dos raios, tá bom? Então, a gente vai tentar encontrar R0 observando cada um desses dois casos aí, né? No caso, o valor de R a gente já conhece, que é igual a 4, e a distância entre o centro e a origem também podemos calcular, né? Dessa forma aqui, que é igual a 10. Então, fica mais fácil agora para achar o R0, né? Então, se eu considerar que a soma dos raios vai ser igual à distância entre os centros, então eu tenho, né, que R é 4 mais o R0, que é igual a 10, ou seja, o R0 tem que ser igual a 6, tá bom? E se eu considerar que uma circunferência ela é tangente exteriormente à outra, então quer dizer que o módulo da diferença entre os raios tem que ser igual à distância dos centros. Então eu tenho que o módulo de, né,
4 menos R0 tem que ser igual a 10. Então, quando eu tiro o módulo, quer dizer que 4 menos R0 tem que ser igual a 10, ou 4 menos R0 tem que ser igual a menos 10, né? Então, nesse caso aqui, né, que eu estou observando, R0 é igual a menos 6 ou R0 é igual a 14, né? Só que R0 é o raio de uma circunferência, ele representa uma distância. E toda distância ela não pode ser negativa, né? Ela tem que ser maior ou igual a zero. Então, nesse caso, R0 não pode ser menos 6. Então, a solução que eu estou procurando, né, que é o valor de R0, ou é 6 ou é 14, né? Então, desse modo, substituindo R por 6, R0 por 6 e R0 por 14, eu encontro duas circunferências que eu chamei de lambda E. Por que lambda E, né? Porque lambda E é tangente exteriormente a lambda. E a outra circunferência eu chamei de lambda I, porque lambda é tangente interiormente a lambda I, né? Então, a equação de lambda é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. E o lambda I, a equação é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 196. Bom, gente, então aqui eu encerro esse vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloque lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, até o próximo vídeo.